Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, daqui o Cyril Luiz, episódio para falar da WNBA, tal episódio prometido, para falar aqui da liga, a maior liga feminina aqui do mundo, não é? Do mundo da WNBA, em que vou comentar então duas coisas. Primeiro a final, tal final da Commissionaires Cup, em que as Fever, quase against all odds, vamos dizer assim, ganharam as Minnesota Lynx, que eram as principais favoritas, a ganhar, lá está, este título, lá está, a taça da liga, vamos dizer assim, daqui da WNBA, a Commissionaries Cup Championship, que é um título parecido com a NBA Cup ou a NBA In-Season Tournament, embora agora já trata como NBA Cup. Aliás, eu acho que a NBA copiou de certa forma, que isto, a Commissionaries Cup veio antes lá está, do tal da NBA Cup ou In-Season Tournament da NBA, e basicamente o formato, embora eu já no ano passado também fiz um episódio, lá está, a comentar, na altura até foram as Lynch que ganharam esse título, digamos assim, ganharam as Aces e agora não conseguiram validar esse título, mas já comentei, mas não perco nada de voltar a explicar como é que funciona este torneio, que normalmente temos, lá está, os jogos da época regular normais e tal como na NBA que temos os tais jogos da fase de grupos, não é? Da NBA da NBA Cup, desculpem, da NBA Cup, são jogos que conta para a NBA Cup, mas também conta também para a época regular da NBA. Aqui a Commissioners Cup também é a mesma coisa, que temos ali a primeira fase, que basicamente são, embora não é fase de grupos, porque lá está, a WNBA também é uma liga mais pequena, lá está 12, agora são 13 equipas com as Valkyrie, e o que é que fizeram era basicamente por conferência, ou seja, por conferência, 6 de um lado, 7 do outro, e haver jogos que lá está, que vão ser entre essas equipas da conferência, não é? E tal como a NBA não é, lá está, tal como na fase de grupos da NBA, não são jogos em casa e fora, contra o mesmo adversário, não. São, lá está, na NBA, naquela fase de grupos, são os tais lá está, 4 jogos, são 2 em casa e 2 fora. Aqui na Commissioners Cup, lá está, também são 3 jogos em casa, 3 fora. Isto quem estiver no grupo, ou na conferência de 7 equipas, e no outro lado são 3 em casa, ou 2 em casa, e 3 ou 2 fora de casa. E depois, quem ficar em primeiro dessas conferências ou grupo passa para a final, em que o jogo da final, tal como a NBA In-Season ou a NBA Cup, não conta. Lá está, já não conta para a fase regular, é o único jogo que não conta, tal como na NBA, lá está, a NBA Cup, o jogo da final não conta, o resto dos jogos conta, incluindo lá está os quartos de final, meios finais. Neste caso a WNBA só tem esses jogos, digamos assim, de grupos ou da conferência, vamos dizer assim, e depois, primeiro lugar desse grupo ou conferência passa para a final. De um lado as Lynch passaram 6 pinhas, acho que ganharam dos tais jogos que contava para a Commissioners Cup, ganharam os todos. Já as Fever, que foram à final, conseguiram, lá está o tal, tinham o mesmo recorde que as Liberty, mas como as Fever ganharam as Liberty, acho que foi até na última jornada, vamos dizer assim, da Commissioners Cup, tinham, lá está, a vantagem do confronto direto e por isso passaram para a final. Final essa que o favoritismo estava para as Minnesota Lynx. Porquê? Porque a final foi jogada na casa delas, no Target Center, lá está, em Minnesota, lá em casa, digamos assim, das Minnesota Lynx, e também, por outro lado, não havia Caitlin Clark, a grande figura, a grande estrela aqui da Indiana Fever, e não só, muito provavelmente a maior figura da própria WNBA, da liga, figura ou cara da liga. Por isso as Fever estavam aqui como underdogs, não é? Completamente, e um bocado against all odds, digamos assim. Em que, agora comentando o jogo e a final, foi assim um início, pronto, um início taco a taco, vamos dizer assim, em que ok, marcava uma equipa, mas marcava outra. Embora, quer dizer, desculpem, no início foi assim um bocado taco a taco, mas mais assim disputado e um bocado também mal jogado.
pronto, nervosismo, se calhar, também aqui na final, mas não foi assim tão bem jogado e se calhar as equipas ali se encaixaram um pouco com a outra. Depois sim houve uma fase, pronto, quando começou a aparecer os primeiros pontos, marcava lá está as Fever, depois marcava as Lynch, depois marcava não sei quem, depois as Lynch, ok, conseguiram vantagem de 4 pontos, não sei o quê, desculpa, as Fever ganham marcavam 4 pontos, não sei o quê, era assim, mas lá está, era muito até o início, aos minutos finais do primeiro período foi um bocado assim, ou seja, nervosismo no início, depois houve ali, pronto, já começou a vir os pontinhos a aparecer e pronto, mesmo assim foi resposta, lá está, assim, marcava uma equipe, marcava outra, era assim, aliás, era nessa parte inicial, pouco era a fase que lá está, não houve assim, por exemplo, nestes primeiros, até ao final do primeiro período, basicamente nenhuma equipa tinha 5 pontos de vantagem, para vocês verem, era assim. Depois, na parte final do primeiro período, tivemos lá está as Fever não, desculpem, as Lynch, que tiveram ali uma run boa, digamos assim, em que fechou, lá está, o primeiro período com uma vantagem, lá está, já mais superior, mas tiveram ali uma boa run, digamos assim, em que levou, lá está, o final do primeiro período com essa vantagem, muito à boleia, lá está, da principal estrela, a Collier também, a Alana Smith, meteu ali um triplo, e a Courtney Williams, que também meteu lá, assim, um triplozinho também. E pronto, no segundo período, um pouco, lá está, as Fever não, estou sempre a confundir as Fever com as Lynch, mas as Lynch, a mostrar também, continuar a mostrar assim, um bocado de superioridade, embora também o início do segundo período voltei a notar, foi um bocado, desculpem, foi um bocado fotocópia também do primeiro, também, ou seja, este jogo não estava com uma expectativa não assim muito alta por causa das questões de. Pronto, não estava ali a Caitlin Clark, não é? Mas é o que é, lesões fazem parte aqui da vida. Mas, ainda por cima do mundo do desporto, mas esperava também mesmo a bem jogado. E nesse segundo período também não gostei muito, embora notava as lentes assim mais ok a jogar em casa, estavam na frente e pronto, também se calhar assim um bocado nariz empinado, no sentido de pareciam que estavam assim confortáveis demais perante as Fever sem lá está, sem a sua grande estrela Caitlin Clark. Só que depois o que aconteceu é que, pronto, aconteceu no sentido de até meio do segundo período, as Lynch basta mostraram a sua superioridade e aumentar a sua vantagem, passaram a ganhar por 13 pontos mais ou menos até a meio do segundo período. O problema é que depois foi o descalabro. O descalabro. As, as Fever estavam por ter por 13 pontos, lá está as Lynch, e depois acabaram por ir ao intervalo a ganhar por 5. Exato. Exatamente. Ou seja, uma run tipo de 18 pontos para as Fever. Exato. E, e ok, aconteceu isso. Lá está, porque eu notava que as Lynch naquela fase, lá está, no tal, chegava ali a meio de segundo período, notei, ok, coisa e tal, não sei o quê, mas de repente apareceu, lá está, a Sophie Cunningham com os seus triplos, a Natasha Howard, que depois foi MVP, a Alaya Boston, começou a aparecer, já está, as outras figuras aqui da equipa da Indiana, que realmente, pá, foram muito importantes, e o tal jogo coletivo de Indiana, lá está, a Indiana depois teve aquela questão do jogo coletivo, que realmente é aquela equipa, eu percebo as críticas que lá está, fazem esta época das Fever, que era um jogo muito centrado, já no ano passado era, a Caitlin Clark, e o que ela fazia, o que é que criava a nível de passes, de triplos, de ameaça, lá está, do seu lançamento, e era muito centrado nela, vamos dizer assim, e que depois as outras jogadoras já, ok, lá está, a Elia de Boston já não aparecia tanto, como por exemplo apareceu no seu ano de rookie e por aí fora. Mas, e aqui as Fever mostraram uma bela resposta, porque atenção, que a Caitlin Clark já estava lesionada há algum tempo e notava-se estas dificuldades, lá está, das Fever, de não ter assim um plano B, digamos. Isto estou a dizer, lá está, antes desta final. Só que aqui deram uma bela resposta e foi um jogo coletivo muito bom. A nível defensivo também notei ali ajustes também que conseguiram, lá está,
a não facilitar a vida, lá está, das Lynch. Aliás, as Lynch acabaram o jogo da final com 59 pontos. A Collier, basicamente, depois teve ali, sofreu muito a Collier, por causa lá está da defesa das Lynch. A Collier, para vocês verem, na segunda metade do jogo, teve 3 em 9, ou seja, só 6 pontos, digamos assim, e depois 3 turnovers, exato. Depois a Kyle McBride também 0 em 6. Exato, não marcava nenhuma, só marcava de lances livres. A Curtin Williams também, muito, ou seja, as Fever criaram muitas dificuldades a esta malta das Lynch, e o plano defensivo esteve lá, conseguiram, e depois lá está, apareceu lá está o coletivo, Natasha Howard, que foi a MVP desta final, que sim, lá está, podia ser algo discutível entre ela, a Cunningham também portou-se muito bem, a Laia Boston também portou-se muito bem ali na luta. Aliás, a Howard e a Laia Boston, muito bem na luta dos ressaltos. As duas no jogo inteiro fizeram 8 ressaltos ofensivos. Aliás, um dos pontos-chave para esta vitória, lá está, 74-59, foi esta questão dos ressaltos. E não só, as Fever ganharam a luta também das assistências. 20 assistências sem a Caitlin Clark. Atenção. A Boston muito bem nesse critério, sinceramente. E não só, também a Howard também. Aliás, só as duas já fizeram 10 assistências durante o jogo todo. As duas. Pá, acho que foi realmente muito, muito bom. A Cunningham também, com os seus triplos, 3 em 5 em triplos, mas também nos ressaltos, mas principalmente lá está, na tabela defensiva, ganhar 7 ressaltos defensivos, coisa que não é assim tão vulgar. A Cunningham fazer lá está 7 ressaltos defensivos em 25 minutos. Mas pá, as Fever deram a volta, como eu estava a dizer, e depois no intervalo esperava-se uma resposta dos Leeds, mas não. Foi as Fever em cima do jogo, a tal questão defensiva, a controlar a luta das tabelas, e depois no ataque, lá está, com estas jogadoras, e lá está, as Fever, aliás, as Fever tiveram 5 jogadoras a marcar 12 ou mais pontos. Yeah. Laia Boston 12 pontos, Kesley Mitchell 12, Ari McDonald 12, Sophie Cunningham 13 e Natasha Howard 16. Yeah. E do lado das Lynch, só houve 2 jogadoras que marcaram 12 ou mais pontos. A Lana Smith, com 15. A Collier, pronto. Apesar de forem ver as eficácias, 6 em 18. 6 em 18. Que não é normal. Não é normal a Collier ter só 6 em 18. Mas lá está, mérito para a defesa, lá está, das Lynch. Depois, fora de, lá está, perto dos 12 pontos, teve a Curtin Williams 4 em 18. E para além disso, a nível de turnovers, a Collier teve 5 e a Curtin Williams teve 6. Ambas jogadores tiveram mais turnovers que assistências. Aliás, as duas tiveram 11 turnovers e 7 assistências. Exato. É mais um indicativo que as Fever tiveram, lá está. Isso viu-se notoriamente. A defesa delas estava muito, muito bom. E foi um fator. Foi um fator importante. Foi isso. Obviamente, os tais 50, só os Lynch marcarem 59 pontos, acho que foi realmente o grande fator desta partida. A tal defesa, seja a defesa lá está das principais figuras das Lynch, a tal luta das tabelas. E as Fever ganharam aqui o título. Primeira vez a ganhar aqui as Missionários Cup, salvo eu. E sem Caitlin Clark. A tal cena de isto, e eu gostei desta vitória nesse sentido, que é para acabar aquela cena de a Shiver é só com a Caitlin Clark. Que é verdade que sofreram sem Caitlin Clark quando esteve lesionada. É verdade. Mas já está, a equipa estava-se a adaptar sem ela, e que realmente estava a ter momentos assim algo difíceis. Lá está, durante essa fase. Como também teve neste jogo um bocado difícil, lá está, no início. O pior período foi mais o final do primeiro período, lá está, e o início do segundo, que a nível do ataque não estava a aparecer, é verdade, e pronto, mesmo assim ou souberam ali ajustar o plano defensivo, e depois no ataque, lá está, Boston, não sei o quê, a contribuir os pontos, e as Fever ganhar este primeiro troféu. Mas isto é uma mensagem importante para a Liga, que realmente a mostrar que
estas Fever sem a Caitlin Clark pode fazer estas coisas. Pode, lá está, a ganhar em casa da vice-campeã num jogo realmente a sério, que valeu o título. Lá está. Por isso, bela mensagem aqui para as Fever, que em relação lá está, à época em si, na época regular, agora passando para o segundo tópico, lá está, que irei falar, embora, atenção, vai haver também a partir de outro episódio desta semana, em que vai ser falado mais coisas, mas claro que vai ser o tema principal vai ser focado o All-Star da WNBA, que vai ser realizado aqui a só 2 semanas, mas também vou tocar, lá está, na questão aqui das standings e também falar um bocado do mercado da WNBA, que está a ficar ali engraçado. Está a ficar engraçado. Aliás, já agora, as Fever, que também ganharam esta segunda de claro, que também é da Bonner. Estava de saída, é verdade, e houve aqui qualquer coisa. Houve aqui qualquer coisa, porque realmente foi uma jogadora que foi titular, e atenção, uma jogadora veterana, mas que, atenção, tem a sua qualidade. Passou titular, passou para suplente, e depois, de repente, já não contava. E entretanto, pronto, foi as Fever tentar ali uma troca, não sei o quê, mas é complicado, porque depois, claro, as outras equipas chegaram, não é, a suspeitar o que é que se passa. E depois veio os tais rumores, que se calhar houve desentendimentos balnear e tal, e acabaram por dispensar. E pronto, e as Fever, lá está, foi mais também uma cena de superação, foi essa questão da Bonner, da saída dela, e pronto, e as tais notícias, os tais rumores, e que, pronto, whatever. Mas sobre as standings, como eu estava a dizer, as Fever não estava a atravessar assim um bom momento. Elas totalmente estão com o recorde, é verdade, positivo, mas apenas positivo mínimo, 9-8. Mas pronto, temos de ter em conta, obviamente, a lesão da Caitlin Clark, é verdade, e é por isso que a equipa está aqui no meio da tabela, está em sétimo lugar da classificação geral. Agora, da classificação geral, e fazendo lá está um ponto de situação, Lynch em primeiro lugar, lá está, eram as tais grandes favoritas para aqui para o torneio, porque na época regular só tinham perdido 2 jogos em 17, ou seja, época regular e também na Commissioners Cup, que lá está a conta para as duas. Em 17 jogos só tinham perdido 2, e agora nesta derrota da Commissioners Cup, a terceira derrota esta época, embora não conta para esta época regular, e elas chegam bem isoladas, lá está, a 3 vitórias das Liberty com 12-5, as Lynch estão com 15-2. Depois, as Phoenix Mercury, lembram-se do episódio de previsão, mas não lembrarem-se, eu relembro, ou quem não assistiu, pode dizer aqui. As Phoenix Mercury era uma equipa que eu, José Andrade, dizíamos que era um ponto de interrogação, porque houve ali uma revolução, saída de jogadores, a Greener, a entrada de outras, não é? A Thomas, a Sato Sabali, fora outras, não é? Mas é uma equipa que realmente houve ali uma revolução de coisas e nós ficámos, ou seja, pela qualidade, nós vimos esta equipa estar a qualidade e se realmente as coisas resultassem muito bem, nós víamos esta equipa estar aqui. Está, terceiro lugar. Mas também, coisa e tal, se aquilo coisa, podia estar ali nos últimos lugares dos playoffs. Exato, tipo no oitavo lugar. Atualmente está a correr bem. É verdade que nos últimos 2 jogos perderam as Mercury, mas mesmo assim, pronto, recorde 12-6, terceiro lugar daqui no geral, digamos assim. E pegar nesses 8 jogos, realmente as coisas estão a ser positivas, sinceramente. Não vou dizer que é uma grande surpresa, porque lá está, nós estávamos assim um bocado na expectativa de será e tal, sei que será que coisa, não é? Ficámos ali, ou seja, tu vias que realmente tinha ali tem uma boa qualidade e realmente tem uma belíssima equipa, mas lá está, nomes e não sei o quê, mas ficava assim tanta revolução, isto pode ser que no início coisa, mas não. Não, realmente estão a comprovar o seu valor. Aqui um apontamento que já estava a esquecer sobre as Lynch. As Lynch, para vocês verem o domínio das Lynch e favoritismo. As Lynch eram a primeira, a nível de ratings, era a primeira do offense e a primeira da defense. Já era perceptível, mas era a primeira nas duas, exato. E a nível do net rating, mais 15. Mais 15 net rating. Exato, mais 15.
Ai, ai, ai. Sobre as Liberty, uma palavra. Pronto, és Liberty. Houve aqui também algumas mudanças e tal, mas nada. Ok, é o que eu estou à espera. Basicamente Sabrina, Stewart, não é? A comandar ali as coisas e pronto. Acho que o campeonato delas da fase regular vai ser um bocado isto e depois os playoffs é que realmente as coisas é que vão ser elas, não é? Agora, eu queria falar da grande, para mim, atenção, eu não estava muito hot nesta equipa, a Atlanta Dream, one set, one set, de ser o melhor ataque da WNBA e a quinta melhor defesa. Embora o ataque, eu, lá está, pelas jogadoras que elas que tem, lá está a jogar e de grande nível, Alicia Gray, Ryan Howard, Breonna Jones, não é? A Greener, embora a Greener, Brittany Greener, ok, já se, yeah, a idade já está a saber um bocado a queda dela, mas mesmo assim contribui na mesma ali em algumas, lá está, em algumas coisas. Mas o ataque de Tangerine estava realmente à espera que fosse bom, mas a defesa não estava à espera assim, lá está, ter a quinta melhor defesa, vou ser sincero. Mas já é uma equipa que está aqui em quarto lugar, justamente com a Storm, embora a Storm se calhar estava à espera de melhor, a Storm, assim um bocado altos e baixos a equipa, mas pronto, uma equipa que está assim com algumas, lá está, jogadoras que lá está como a Skillar e a Neca, lá está a contribuir, lá está bem na equipa, que são as grandes figuras, Gabi Williams, obviamente, é a Malunga que não tem tido assim tantos minutos, estava à espera de ver mais minutos, mas também tem ali a Ezi, não é? A titular, não é? Pronto, mas pronto, está a fazer um campeonato dentro do expectável, a meu ver. A grande surpresa a seguir é as Valkyrie. Então, uma equipa que mais mudou durante, não é de uma época para outra, porque esta é uma equipa recente, não é? E fez o seu draft, vamos dizer assim, de jogadores, foi e draftar uma jogadora que agora é capaz de vir, que teve lá está no Eurobasket pela Lituânia e agora que acabou lá está o torneio, à partida deve regressar, lá está, deve regressar não, deve estrear, porque ela nem sequer jogou pela equipa, basicamente ela disse não quero ir já para a WNBA, vou depois lá está do tal Eurobasket feminino, que é a Josté Josit, a jogadora lá está feminina que estava a jogar no Girona ou no Asvel, nem sei. Exato, no Girona, no Girona. Aqui a base extremo da seleção lituânica, que atenção, foi considerada Rising Star, a principal jogadora jovem do Eurobasket. E não só, questão de. É uma seleção que sofreu ali várias entradas e saídas, que também perderam algumas jogadoras, lá está, pela questão do Eurobasket. Esta aqui é uma delas. Também a Van Lu, que, aliás, a Van Lu que era para regressar para a equipa, mas os Valkyries, nada disso. Nada disso. E entretanto ela já assinou, lá está, pela equipa pela equipa de lá está da Sparks, exatamente. Depois a Salum também, que foi para a seleção francesa também. Ou seja, tivemos aqui algumas jogadores que se ausentaram, não é? Que se ausentaram aqui na equipa das Valkyrie. A Cecília também Zandalazini, da Itália também. E mesmo assim, apesar disto tudo, destas questões todas e destas recorde 9-7 que ninguém estava. Eu meti isso lá está no meu Twitter, foi num jogo depois que ganharam a Seattle Storm e ganharam basicamente, mesmo assim sem deixar dúvidas. Elas realmente 9-7, ninguém estava à espera disto. Ninguém. Nem eu, nem se calhar a pessoa mais otimista, adepto mais otimista do Golden State, não estava à espera. Lá está, a volta a repetir, uma equipa que sofreu
estas baixas, vamos dizer, do Eurobasket, que sofreu, acho que houve 17 mudanças de jogadoras. Isto nem estamos a metade da época e as Valkyries já sofreram 17 mudanças de jogadoras. Ou 16, qualquer coisa assim. Absurdo. E chega ao fim a equipa está... 9-7. Segunda melhor defesa da WNBA. Exato. Segunda melhor defesa. É realmente... Eu tenho visto... a defesa é o principal fator, não é? E a Nathalie na caça, não sei se é assim que se diz, é uma das principais candidatas a ganhar o treinadora do ano. Treinadora que foi assistant nas Aces, não é? Teve aqui uma oportunidade e está a provar que realmente merecia esta oportunidade. Eu sei que acho eu, na casa de apostas, acho que a principal candidata a ganhar é Sherry Reeve, acho eu, lá está das Lindes, por causa da questão do recorde. Mas com isto da Sage Valkyrie, se continuarem assim e ir aos playoffs, e aos playoffs não é os últimos lugares, é como agora, em sexto, é pá, normalmente já sabemos como é que é os prémios de treinador, é para o prémio do treinador que mais surpreendeu, ou pondo uma equipa e a equipa mais surpreendeu na época. Lá está, na NBA é um bocado assim, na WNBA também é um bocado assim. Mas aqui acho que não há dúvidas. Volto a dizer, é uma equipa que entrou agora. Entrou agora e com uma equipa totalmente nova, com jogadores que, totalmente novas, internacionais, sei que foram ao basquete e tal, e estão aqui em sexto lugar com este recorde. As Fever, pronto, já falei sobre elas, em sétimo. Oitavo, as Jace que as Jace estão recorde negativo. Que pronto, tiveram ali a questão basicamente a nível geral da off-season, saiu a Plume para os Sparks e veio a Lloyd das Seattle Storm, mas aquilo do que eu tenho visto, mesmo pegando o ano passado, em que as coisas também não estavam bem, o ataque era bom, digamos assim. Pronto, graças. Obviamente, a namorada do Banana Boy, não é? A Jay Wilson. Mas, e atenção, esta época. Mas lá está, esta época não estou a dizer que está a ser má, mas vamos a ver os números, exato. 44% de eficácia, 19% de triplo, coisa que ano passado estava a 32%. Não está a ser uma grande época da DJ Wilson. 22 pontos, já no ano passado estava a marcar 27 e 12 ressaltos, agora esta época 22 pontos e 9.4 ressaltos, mas realmente esta equipa está aliás, só para vocês repararem, as Aces, a jogador mais eficaz das Aces é a Jill Wilson com 44% de eficácia. Exato. Exato. É isto para a Becky Heyman. É verdade que a equipa pronto, está aqui em oitavo lugar, mas isto são indicativos. O net rating está a menos 3.4 por causa da defesa que também na defesa não estão por aí além, mas o ataque é o que me está a assustar mais, porque aquele ataque das Jays está não sei como é que vai ser a BQM, sinceramente, como é que vai safar isto. Agora passar para as Mystics, que tem sido uma bela surpresa no sentido, está uma equipa que eu pensava que estava a olhar muito para o draft, mas não, estão a ser competitivas, a ganhar também mais pela questão do que eu tenho visto da defesa, porque o ataque delas até são das piores, acho que é o terceiro pior ataque, exato, décimo primeiro, é o terceiro pior ataque da WNBA, que não surpreende, vamos dizer assim, que não surpreende muita gente. Aliás, se tirarmos a Britney Six, então aquele ataque, meu Deus, a Six, que lá está, é a principal figura aqui das Mystics. Mas mesmo assim, recorde aqui 8-10, que estão a competir e fazem bem, digamos assim, embora, pronto, eu acho que não é uma equipa de grande qualidade. É verdade que elas perderam os dois últimos jogos,
pós, lá está, esta paragem que exato, houve na Commissioner's Cup, ali uma espécie de paragem, não houve jogos antes da final, no dia da final só houve esse jogo e depois no dia seguinte a essa final não houve jogos aqui da WNBA, houve aqui uma pausa, lá está, para as equipas que não estiveram nas finais, houve ali uns 3 dias, vamos dizer assim, de férias ou de folga, mas as Mystics, lá está na retoma, perderam os 2 jogos, mas vamos ver para metade da época se vão continuar assim competitivas ou se vão olhar para o draft. Embora acho que é uma equipa que dava jeito de colecionar mais elite talento do draft, vou-vos ser sinceros. Agora passar pelas Dallas Wings, que para muitos tem sido uma desilusão, por cá, não sei o quê, muita hype na Page, não é? E tal. Mas atenção, não é por causa da Page que as Dallas Wings estão assim nesta posição. Ou com esta 6-13. Ela está a fazer uma belíssima época. Ela está, já agora, 18,7 pontos, 5,7 assistências, quase um bloco, ou um abafo, quase 2 roubos de bola, não é? E 4,3 ressaltos. Lançamento 48% de basicamente de campo, 35% de triplo, embora ela não é uma atiradora do caralho, não é uma Caitlin Clark, obviamente, mas lá está, não é por causa da Page que está aqui que a equipa está aqui. Acho que lá está a ver mais com as suas parceiras, com a Arika, com a Carrington, que, tal como eu disse o José, estas Dallas Wings dependiam muito do como é que seria o ataque a combinação destas 3 jogadores. O ataque atualmente estão em 6º lugar no rating ofensivo, ou seja, mediano, ou ali no médio da coisa, mas esta equipa para realmente subir, ganhar, ter, lá está, ser mais, ou seja, escalar e estar no lugar de playoffs, que acho que é o objetivo delas, porque já tem aqui o seu franchise player, digamos assim, epá, nada contra a Arika, atenção, mas a Paige Bakers tem um teto mais alto que a Arika. A Arika, pronto, está no seu prime, não é? Mas, tal como a Corrigan também. Mas lá está, dependeu muito da questão da combinação das 3 no ataque, porque realmente esta equipa na defesa, quarta pior defesa, mas isso eu estava à espera, apesar da Page aportar-se muito bem lá defensivo. Mas depende do ataque destas 3, totalmente destas 3. Como é que vai ser? Há ali jogos que realmente parece que aquilo está tudo muito bem, correu muito bem, mas há outros jogos que, pronto, ali algo descoordenado, mas pronto, é a primeira época, lá está, época de rookie season da Page, que está a correr bem, atenção, volto a repetir isso, mas a Carrington lá está a primeira vez que joga assim e com a Page, obviamente, com a Erika, desculpa, a Erika e a Page, por isso acho que vamos ter é um caso de ter um bocado de paciência e ver como é que vai ser pós lá está no meio da época, que aí podemos ter aqui algumas coisas mais interessantes a acompanhar aqui para o lado de Dallas. Já a Sky é realmente um bocado, estava à espera de mais aquele início da época da Reese, oh meu Deus, oh meu Deus, Jesus, o que é isto, não é? Mas agora até está melhor e o pessoal está a pegar muito nas assistências dela, mas pronto, as assistências delas às vezes é passo para o lado, passo para a Camila, embora a Camila atualmente não esteja estado a jogar desde os últimos 2 jogos, e é Atkins, mas pronto. A Reese está a parecer, está a ser mais eficaz, é verdade, mas mesmo assim não podemos esquecer o início da época que estava assim um bocado. E a malta que fala dela para MVP, calma, calma, ok? Conta a época regular inteira, não conta os últimos 5 ou 6 jogos. Está bem? Tipo, eu sei os 5 ou 6 últimos jogos, não sei o quê, que está com uma média brutal, aliás. Acho que já nem sei que média tem, mas pronto, não está aqui a perder tempo com isso. Mas tipo, calma, ok? A Reese tem o seu talento, tudo muito bem, excelente ressaltadora, essas coisas todas, mas não a pintam como uma jogadora, ok? Acho que só fica aqui. Que há jogos que realmente aquilo foi coisa. Camila, que passava a ser mais aposta, aliás, ela está a ter menos média de minutos que a época passada, mesmo assim está a ter mais pontos,
12.7 também eficácia, passou de 52% para 56% e a lançar mais, digamos assim, com mais tentativas, apesar de nós estar a ter menos tempo, mas esperava-me, pronto, está-me a estranhar um bocado esta questão da aposta, mas ok. A Vandersloot que está out, digamos assim, uma jogadora experiente e tal, que tem feito lá está os seus números, 10.6 pontos e 5.3 assistências, e a equipa também com isso está a sofrer assim um bocadinho. Eu esperava lá estar mais da Arley Van Leet, uma aposta do draft, digamos assim, embora não foi uma pick muito alta, é pick 11, mas atualmente não tem tido muitas oportunidades, apesar também de não estar a Van Loot, desculpem, a Van der Sloot não tem tido assim muitas oportunidades, mas pronto, ok, pode ser um projeto de futuro da equipa. E por fim a Ariel Atkins, que lá está, veio das Mystics, não é? E veio para esta equipa, lá está também assim com alguma expectativa a nível defensivo, claro que é uma jogadora mais do lado defensivo, mas no ataque lá marca os seus 14.6 ressaltos, 3.4 assistências, que está a lançar até bem 36% e meio. Ok, está dentro do ok do parâmetro dela. Mas sim, a Chicago Sky está assim um momento estranho e pronto. Yeah. Por fim, a Sparks, que a Cameron Brink não está em campo. Não, acho que não regressou, salvo eu, só se regressou, acho que não. Pronto, não seria a Pluma a resolver os problemas todos da equipe, não é? Não seria ela. Acho que a feiticeira que ia pegar naquela equipa ia ficar bem melhor, embora note ali melhorias no ataque. Aliás, elas já no ano passado era o pior ataque da liga e agora são o oitavo. Mas pronto, nota melhoria, claro que tens ali a Plume, obviamente, não é? Apesar, pronto, não está assim com uma eficácia muito coisa, 37%. A Ambi com 17 pontos e 8 ressaltos, é ok, mas esta equipa, lá está, Ricky Jackson, não sei o quê, mas queria ver, lá está o resto da equipa, Brink, Brink ainda não se estreou. Também é verdade que perderam alguns jogadores, lá está, também perderam aqui a Julie Allman, da Bélgica, perderam lá está para o Eurobasket também. E agora vamos ver como é que vai ser o regresso juntamente com a Van Lu, como é que vai ser aqui, que acho que vai ajudar ali na questão lá está do banco, que realmente também precisam dali mais de qualidade do que eu tenho nisto. A Van Lu já se estreou, eu estou a ver aqui, a Van Lu já se estreou 2 minutinhos no último jogo. E por fim, as Sun, não há assim muito a dizer. A Sun era a equipa que realmente do draft e estão a cumprir. Nada de surpreendente, apenas 2 vitórias neste campeonato, nesta época regular. Pior ataque, pior defesa, pior net rating, menos 23. O rating ofensivo está dos 92 pontos. 92 pontos. Mas não há assim muito mais nada a dizer das Suns e que uma equipa que está a olhar para o draft. Como eu digo, do resto, as Spark, não sei se vão olhar mais a questão do draft, mas ok, com a questão da Brink, se conseguem dar um salto, porque se formos a ver, elas não estão assim muito longe do oitavo lugar, estão apenas a 3 de vitórias e meia, mais ou menos. As Skies também não, as Wings também não, embora nós ainda não chegamos ao meio da época, aos 22 jogos, porque esta época terá 44 jogos, também tem as Valkyrie, mas vai ser engraçado ver se vai haver equipas que vão descer, tipo as Mystics, as Valkyries também vão descer à terra também, e se vão haver equipas que podem subir, as Dallas Wings, como eu digo, as Sky também, as Jaces que estão aqui, coisa, mas vamos ver como é que vai ser aqui o resto aqui da época da NBA. E por hoje está fechado, até alonguei um bocado aqui, eu estava a pensar fazer isto em meia hora, ou menos que isso, mas pronto. Falei aqui mais, até fazer uma espécie de ponto de situação aqui da WNBA, olhando aqui para a classificação das equipas. Para a semana vai ser mais focado para a questão do All-Star, em que vamos destacar aí mais questão individuais, quem merecia ser All-Star e ser starter, embora essas discussões são tão parvas. Discutir, esta jogadora é capitã porque, ou só por causa da fama. Mas são estúpidas. Uh, whatever. Não quero estar aqui a tocar mais coisas de Caitlin Clark. Sem noções, críticas sem noção. Mas a questões de titulares, mas amigos,
quando vamos a ver depois o seu a questão tanto da WNBA como a NBA, o jogador foi não sei quantas vezes All-Star, não aparece lá, imagina, foi 10 vezes All-Star em que 8 foi titular, não aparece isso. O pessoal já esquece completamente. Claro que o LeBron James, o LeBron foi basicamente titular, acho que foi sempre titular, já nem sei. Mas tipo, ok, mas man, no contexto geral, que aparece mas está nas conquistas ou nos achievements, como dizem os americanos, não aparece sei quando, X vezes titular All-Star, X vezes suplente, X vezes capitão, X vezes. Não aparece isso. Não aparece isso. Mas pronto, às vezes são discussões um bocado parvas, realmente não tem. Ou seja, não há assim grande coisa para discutir, discute-se isso. Mas pronto, mas lá está, para a semana vamos estar a comentar isso tudo. Espero que tenham gostado aqui do episódio. Se gostaste, deixa o like. Siga as nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscreve aqui no canal do YouTube e também sigam-nos também nas nossas plataformas podcast, Spotify e Apple Podcasts e sejam lá as 5 estrelinhas. Grande abraço a todos e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.